Fala pessoal, estamos iniciando hoje mais um podcast, o nosso Groutcast. E hoje com vocês nós temos o nosso queridíssimo Thiago Lismo, que vai trazer pra gente a história dele e vários insights aí para quem gosta desse universo chamado mercado imobiliário. Thiago, primeiramente, muito obrigada por aceitar o meu convite de participar. Te admiro muito, sou sua fã. Obrigado. Também tenho a honra de ser vizinha dele. Eu sei que vocês estão com inveja aí, mas eu sou vizinha desse cara. Então, toda vez que ele fala alguma coisa, eu já fico super atenta para não perder absolutamente nada. Agora, Thiago, eu vou deixar com você e apreciem, porque esse episódio vai ficar imperdível. Com certeza. Primeiramente, eu quero agradecer por poder estar aqui. Para mim é uma honra. Eu estou, assim, totalmente impressionado com o que vocês estão fazendo. É extraordinário. Quando eu entrei aqui, a energia do que vocês querem realizar é muito grande. Eu tenho certeza que vocês vão transformar a vida de muita gente. Porque a gente sabe quantas pessoas já caíram em golpes e estão, assim, retraídas de fazer um investimento. As pessoas têm medo da construção, né, Tem Thiago? medo. A gente sabe, quando você olha a história do mercado financeiro, a gente vê que tudo sofreu queda, mas quando você olha um gráfico, você vê que o setor imobiliário ele nunca caiu, ele só cresceu. Da mesma forma, o ouro. Então, como não acreditar nisso? Exato. Eu acho que não é não acreditar no mercado imobiliário, é não acreditar em pessoas que não são confiáveis. Exato. E olhando o que vocês estão fazendo aqui, a gente vê a propriedade que vocês têm. Sabe que eu vi o projeto dessa casa antes e depois, então, Ju, parabéns, Thiago? Com certeza, absoluta. O projeto tá lindo, eu fiquei assim, abismado com o que vocês estão fazendo aqui, é extraordinário. Eu nunca tinha visto. Ju, eu vou te falar uma coisa, que eu nunca te contei isso, mas eu sou um cara que eu tenho assim um ranço de obra. Se você falar para mim, Thiago, você quer comprar uma casa pronta que custa 15 milhões de reais, ou você quer comprar um terreno que vai custar 1 milhão, fazer uma casa por gastar 3 e vai custar os 15? Fala, Ju, eu prefiro comprar de 15, porque eu já passei tanta raiva, tanto problema com construção, que isso tinha me causado um trauma. Mas hoje, olhando vocês aqui, a gente vê que existe pessoas mesmo, né, extraordinárias. Sim. E eu também conheço a sua história, vejo que você é uma grande mulher, conheço, né, o pessoal da sua equipe. Parabéns, de verdade. Obrigada. Vocês vão reconquistar a confiança de muita gente. Eu tenho certeza disso, porque toda área tem que ter um especialista, né? Então essa é a nossa missão aqui, trazer os especialistas à frente dos investimentos. E no nosso caso, nós somos especialistas em quais tipos de investimento? Mercado imobiliário. E o que você acha dessa parte de investir no mercado imobiliário, Thiago? Então, eu fui criado no setor logístico, então para mim tudo era logística, caminhão, máquina, guindaste. Então eu pensava assim, não, isso aqui é o que eu preciso investir. Eu preciso ter uma frota cada dia maior, eu preciso ter uma empresa cada dia maior. E quando a gente foi chegando em 500 prestadores já com a gente, eu fui falando, cara, mas essa frota pode ser, daqui a pouco eu vou ter uma frota de 5 mil prestadores, eu ainda não vou conseguir abranger o país inteiro. Então quase que vai ser infinito. Eu falei, cara, e o caminhão ele desvaloriza, ele dá deságio, ele pode acontecer um acidente, ele vai se desvalorizar, ele pode ter um problema no motor, na caixa de marcha. Foi até que eu conheci um amigo que falou para mim, Thiago, o melhor investimento que você vai fazer é no mercado imobiliário. E eu não acreditava, de verdade, Ju. Porque é uma coisa... vocês que estão no mercado imobiliário e conhecem com tanta propriedade, vocês falam, não, cara, é a melhor coisa, investe, você vai dobrar o seu capital e tal. Mas quem não conhece, não quer arriscar. Então, até você que é um empresário bem-sucedido e ainda não investiu no mercado imobiliário, comece pequeno. Né? Se existiu uma oportunidade de 5, 10 milhões de investimento, não, comece com 1 milhão, comece com 2, e aí depois você vai crescendo no mercado. Mas não deixe de olhar para esse mercado com um olhar de segurança, porque até hoje, aí foi até que eu vou te contar uma coisa bacana. Eu falei assim, então eu vou começar, porque eu gosto muito de praia, eu falei, eu vou começar o meu investimento em apartamentos nas praias litorâneas do Brasil e vou ver o que dá.
que eu vou começar a colocar no Airbnb. Então eu comecei na região do litoral do Rio de Janeiro. Foi assim que você iniciou empreendendo no mercado? No mercado imobiliário, sim. Aí eu comecei a colocar uns apartamentos daquele Minha Casa Minha Vida. Investi bem pouco, tipo, sabe, totalmente conservador. E aí, quando o apartamento ficou, ainda mais aquele negócio de você ter que investir no apartamento que não foi construído ainda. Você vai comprar na planta. Eu falei, cara, os caras vão sumir com o meu dinheiro e tal, sabe? É sempre uma dúvida, Exatamente. Né? Quando eles tinham 36 meses para entregar a obra, eles entregaram com 26 meses. Aquilo ali foi como se fosse uma turbina que acionaram em mim. Eu falei, agora eu vou começar a investir nesse mercado. Aluguei. Os apartamentos, eles me davam uma renda no Airbnb extraordinária. Eles se pagavam, me sobrava lucro. Eu falei, cara, esse negócio é um negócio bom. Aí eu comecei a olhar para casas. E faz quanto tempo, Thiago, que isso começou a acontecer? 5 anos. 5 anos, legal. 5 anos. E aí eu comecei a olhar para casas, eu comecei a olhar para apartamentos flats, que nem aqui na Vila Olímpia, em São Paulo. Então eu comecei a entender como que o mercado imobiliário ele é seguro. Talvez hoje eu possa até te afirmar que para mim seja um dos investimentos mais seguros que eu tenho. Eu lembro muito quando a gente fala sobre investimento imobiliário, aquelas frases do vovô, né? Invistam em casa, em gado, terra, que nunca vai sair de moda. E é exatamente isso. A gente pode ser bem arrojado, né? Com certeza. Mas em alguns investimentos não tem erro. Não tem erro. Qual o risco que você corre de investir numa casa dessa? Morar nela depois, talvez? Exatamente. Então, assim, eu falo, a bolsa pode se romper, o mercado financeiro pode entrar em crise, mas se você tem um imóvel, ele é físico, ele existe, ele é palpável, é um investimento que quem vai tomar de você? Sim. Se você conseguir passar por uma crise, depois vai tudo voltar a ser ter um imóvel que valoriza mais. É interessante que eu vejo, hoje eu estudo muito, converso com muitas pessoas que estão nesse ramo, que tem gente que compra imóveis em lugares que estão desvalorizando. Aí eu falo, que loucura é essa? Não, porque o imóvel, a terra, ela vai valorizar. Então eles compram em lugares que estão desvalorizando, pensando assim, daqui 15 anos isso aqui vai estar valendo tanto. E isso é muito bacana, que quando você olha os números, os gráficos dos caras, os investimentos de 30 anos para cá, as grandes incorporadoras, você vê que os caras tiveram lucros absurdos. Sim. Porque acreditaram em imóveis, em terra, em terreno e tal. Então, hoje, Ju, eu afirmo mais uma vez para vocês, com experiência de vida, para mim foi muito difícil porque eu vim de nada, né? Eu comecei do nada, eu não tinha dinheiro para comprar um carro. Então, quando você começa a ganhar uma grana e ter uma estrutura financeira, você não quer jogar seu dinheiro fora, você não quer perder, você quer olhar lá na sua conta e falar, pô, tá crescendo o meu investimento, aí você começa a ficar preso. Quanto tempo eu fiquei preso na poupança? Não, eu tô com o meu dinheiro aplicado na poupança. Tesouro. Aí quando eu fui olhar taxa Selic, quando eu fui aprender sobre isso, aí eu falei, cara, o meu dinheiro está desvalorizando. Daqui 10 anos, se eu tenho R$1 milhão, ele vai estar valendo 800. Eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, aí eu fui com esse medo de perder dinheiro, de investir, eu fui vendo que o meu dinheiro só ia acabando. Falei assim, pô, os juros estão comendo meu dinheiro, a inflação está comendo meu dinheiro. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí, quando a gente olha, outro mercado que eu investi muito, o mercado de carros prêmios, né? Que também é um mercado muito bom, mas que quando você olha para o imóvel, é totalmente diferente. Né? Eu já tive carro prêmio que eu comprei, você vai lá e compra uma Ferrari. A sensação de andar numa Ferrari, a sensação de ter uma casa muito boa, você acha que é parecida? Qual que é a experiência? Eu acho que aqui os dois são muito bons. Eu acho que o risco que é muito diferente. Sim. Um exemplo, né? Uma vez eu peguei uma Ferrari minha, eu e minha esposa dentro do carro conversando ali, né? Pulei um quebra-mola. Aquilo me gerou um custo tão grande que o lucro que eu ia ter na venda daquele carro foi todo embora só porque eu passei no quebra-mola correndo. Uma casa já não me dá esse risco.
É verdade. Se eu tiver com a manutenção dela em dia, tudo em dia, ela não vai me dar o risco de pegar fogo. Tá tudo em dia, uma prevenção, né, e tal. Agora o carro, você tá correndo um risco muito grande, é 100% de risco que você vai sair ali... Você pode ter algum problema, de uma moto, pode sacanear. Exatamente. Então, eu entendo que o risco do investimento em automóveis é muito maior do que o risco imobiliário. Não tem jeito. Para mim, hoje, eu sou fã do mercado imobiliário. E aí, Juju, eu já quero também deixar um conselho para as pessoas aqui, que é o seguinte. Vocês vão começar a ver esses episódios desse podcast que é uma iniciativa extraordinária. E talvez hoje você está olhando esse podcast e está pensando assim, cara, por que eu estou vendo isso? O cara está falando de uma casa de R$1 milhão, de 10 milhões de reais, de 5 milhões de reais, e eu hoje não consigo comprar um apartamento de 150 mil. Houve um dia que eu estava sem dinheiro para pagar aluguel, morava dentro de um carro emprestado, usava o banheiro de um posto com a minha esposa, e houve um dia que no meu aniversário minha esposa me deu uma Ferrari de presente. Então a limitação, ela está dentro da gente. Eu não falo para você esse papinho que vai ser fácil, que não vai. A gente trabalhou muito, eu viajava, tinha vezes que eu e a minha esposa a gente levava um cooler de queijo, enquanto a gente terminava o nosso trabalho a gente ia vender queijo para levantar a nossa renda. Então assim, com muito trabalho, muito esforço, gastando a sua energia com as coisas corretas e estando se alimentando de coisas como essa aqui, eu tenho certeza que não é impossível para você ter a sua casa, daqui a pouco ser um grande cliente aqui da Ju. E os meus amigos que já são investidores, quero chamar a atenção de vocês a oportunidade de estarem aqui, ó, com essa equipe extraordinária, maravilhosa. O Brunão, que é um gestor extraordinário também, né, Ju? Maravilhoso. Eu estou muito bem amparada de arquiteto, David da SX, Bruno da Trilova, que faz toda a parte comercial e toda a nossa parte interna, né? Então, toda a personalização da obra, ó, eu fico assim, só olhando, só assistindo. Meu negócio é obra, então essa é a diferença. Nós juntamos os especialistas de todas as pontas e a gente traça sempre o melhor objetivo para rentabilizar para o nosso investidor. Ô Juí, deixa eu te fazer uma pergunta. Como começou essa sua ideia de estar tão, assim, presente e tão ativa nesse ramo e querer tanto, assim, trazer esse conhecimento, trazer essa revolução, né, para dentro do mercado imobiliário e da construção? Boa pergunta, Thiago. Eu sou 100% canteiro de obra. Eu gosto de canteiro de obra. Eu gosto de estar dentro da administração, da execução da obra. E o que eu mais escuto, né, quando você vai se conectar com algumas pessoas, são sempre pessoas que falam assim, nunca mais eu faço uma obra, nunca mais eu faço uma reforma. A experiência que eu tive foi a pior. E eu adoro escutar isso, porque eu estou vendo um universo de oportunidades para nós elevarmos a régua da construção civil. Aonde eu passo para as pessoas a importância do processo. Então as pessoas acham que obra qualquer um toca. Aí que se engana, é um processo. Assim como uma multinacional tem ali, da onde começa, um meio, o fim, até uma assinatura de contrato, até tudo começar. Então, a engenharia foi uma segunda graduação minha. Eu venho, sim, de uma multinacional, trabalhei em multinacional, entendo de processos. Então, quando eu vim para a engenharia civil, o que faltava? Processo. Então, como que você vai fazer o processo de algo que você não entende? Essa é a primeira pegadinha quando o cliente quer fazer a gestão da obra. A gente não sabe fazer gestão do que a gente não entende. Essa é a importância de você ter um especialista dentro daquela área. E eu, dentro da obra, eu entendi com o tempo, errando e tendo muitos prejuízos e falindo e me reerguendo, eu já falei mais de 4 vezes. Não, eu falei 4 vezes. De perder tudo e ter que começar de novo. Só que toda vez que eu voltava, eu aprendi algo a mais e entendia que eu não poderia seguir o passo de antes. Então, eu tinha que aprender algo novo, eu tinha que entender um processo novo dentro do ambiente que eu estava. E dentro do ambiente que eu estava, eu também entendi que eu não consigo fazer tudo sozinha. Eu sou muito boa em gestão de obra. Mas então, pera um pouquinho, eu preciso que alguém faça a gestão do projeto, precisa ter alguém que faça a gestão comercial. Então, quando você entende
que você precisa de pessoas para fazer algo maior, eu tive a honra, né, de me conectar com o David me conectou com o Bruno, e sentados numa mesa como essa, pensamos, poxa, somos muito bons no que fazemos. Já imaginou a potência que isso vai virar quando estivermos na mesma mesa, fazendo o mesmo negócio? Aí é olhinho brilhando, energia assim que se aflora. E quando a gente entendeu que juntos éramos muito melhor, aí ficou fácil pegar o mercado, né? E é isso, a gente mostra, mas a gente prova. Então eu nunca peço nada. Me dê algo. Não, eu quero te mostrar o que eu faço. Uhum. Eu quero provar com o meu trabalho o quão boa eu sou nisso que eu sei fazer. Então, a ideia veio dessa união de nós em oferecer algo melhor ao mercado. Com isso, eu elevo o nível da régua da construção civil, da engenharia, porque a gente vai mudar isso, a consciência desde a mão de obra ao método executivo, mas as pessoas precisam entender que isso tem um custo, uma administração tão grandiosa. Então, às vezes a pessoa entende que esses 20 mil reais a menos eu prefiro pagar direto para o pedreiro. O que ela não sabe que aqueles 20 mil reais a menos depois vai se tornar 200 mil reais a mais, porque ele vai ter problema de material, ele vai ter problema de gestão que envolve prazo, custo e tempo. Tempo, nosso ativo mais valioso hoje em dia. Então imagina você investir um super dinheiro com uma pessoa que não tem gestão. Você tem uma casa que ainda você tem que pagar um aluguel ou que você tem que pagar o condomínio, mais a obra, mais o outro condomínio, e isso acaba gerando fora... o que envolve uma obra, né? O financeiro e o emocional. Então você vê casais que brigam, você vê um universo que acontece com a vida dessas pessoas. E de uma certa forma, quando a gente traz esse conforto para os nossos clientes, para os nossos investidores, eles estão amparados, porque nós só vamos entregar os resultados. E conforme nós nos planejamos. Ótimo. Eu mesmo tive um problema. Eu fui fazer uma construção de uma casa e eu fui com a mentalidade errada. Eu contratei os pedreiros, eu contratei o servente. Normal. Aposto que você aí já fez a mesma coisa, né? Você se sentiu um verdadeiro mestre de obra e resolveu, vou sair contratando todo mundo. Não, e pior, eu colocava a bota, ia para a obra como se eu fosse um engenheiro. E no final, eu tomei prejuízo nos lustres que eu comprei e não entregaram. Eu tomei prejuízo com material. A qualidade da obra ficou muito ruim. Então, uma casa que eu achei que eu venderia por 4,5 milhões, eu consegui vender a casa por 2,800. E não tinha jeito de vender, porque quem comprou também, sendo bem honesto, teria que mexer numa casa nova. Né? Então, ali foi um trauma, de onde eu acho que esse trauma é gerado? Das nossas próprias escolhas. Porque nós temos eu vou te contar uma história aqui. No início da Bíblia, a gente tem duas figuras muito interessantes, que é o Abel e Caim. Abel, ele era um cara que sabia primiciar, ele sabia dar o que era bom. Ele gostava do que era bom, dava para Deus o que era bom, e Caim dava o que sobrava. Quando eu vejo que esses dois caras estão ali em uma disputa, Caim fala, eu preciso matar Abel. Porque se Abel instaura essa cultura de primiciar e de dar o que é bom, todo mundo vai ser próspero. A vida ia ser diferente. Então, ele mata Abel e se instaura a cultura de Caim. E eu entendo que em mim, né, nós carregamos essa genética de que não, é tipo uma mesquinharia, de umas coisas que não tem necessidade. Eu não vou pagar essa empresa para fazer isso para mim, não. Eu mesmo faço. Não, por que eu vou pagar para ele? Então, isso vai gerando uma cadeia assim tão grande. Quando você olha, nós temos a capacidade de pagar 150 mil reais num lustre, mas a gente não quer pagar uma mão de obra, que é a coisa mais valiosa que tem. A gente não quer pagar 100 mil reais de mão de obra. A gente não quer pagar 30 mil reais de mão de obra. A gente não valoriza o ser humano. E é por isso que a gente decepciona tanto. Porque a gente não quer valorizar aquilo que a gente precisa valorizar. Então, quando eu comecei a entender o seguinte, eu tenho uma empresa de transporte de veículos, a coisa mais chata que tem é quando me liga um cara
Ah, Thiago, eu preciso pegar uma cegonha, pegar uma carga de carro zero em tal lugar e levar para tal lugar. Aí eu falo para ele o preço, ele fala, não, eu vou dar um jeito aqui. Aí ele dá o jeito, dá tudo errado, ele me liga, Thiago, você consegue me ajudar? Eu falo, consigo, mas não precisava ter tido esse problema. Porque a pessoa não quer investir naquilo que vai trazer... E a gente já sabe. Pô, vou investir aqui na Ju, na galera da Ju aqui, nessa empresa, eu vou ficar tranquilo, vou estar na minha casa. Só que tudo isso, Ju, também entra numa esfera de problemas emocionais que as pessoas estão vivendo hoje. Então a gente vive muitos problemas emocionais que fazem a gente tomar decisões erradas. E depois que eu comecei a consertar o meu coração, consertar a minha mente, hoje eu falo, eu vou pegar uma obra para fazer de jeito nenhum. Pra quê, né? Lá em casa, de vez em quando a minha esposa fala assim, Thiago, monta esse móvel aqui. Eu falo, amor, vamos fazer o seguinte, vamos sair nós dois para passear e vamos contratar alguém para montar o móvel. Porque eu não sou montador de móvel. Eu sei. É igual você falou. Você sabe gerir uma obra? Sabe. Você poderia fazer tudo isso aqui sozinha? Poderia. Mas só que não sairia com a perfeição que sai hoje. Então, assim, você sabe fazer um negócio? Sabe. Mas a sua energia tem que ser depositada nisso? Não, eu vou depositar que nem eu. Ficava igual um Zé Ruela lá na obra, olhando os pedreiros fazendo um monte de coisa, eu não sabia nem o que eles estavam fazendo. Se falasse assim, eu tenho que misturar terra com areia, com argamassa, eu falo, não, é isso mesmo, traz mais 10 sacos disso, pode trazer. E eu achei que eu estava fazendo certo. E se eu bem conheço pedreiro, eles estavam adorando e se divertindo, porque eles já tinham ganhado que ele não manjava nada de obra. Exatamente, com certeza. Eu via, hoje olhando para trás, eu via a minha inocência ali. Era como se fosse uma criança dentro de um presídio, sei lá. E você conseguiu perceber que isso tudo só foi gerado por você? Com certeza. Eu sou o agente principal desse problema. Exato. Mas nós temos um grande defeito, né? Que a culpa é minha. Então eu posso dar para quem eu quiser. Vou dar a culpa pro pedreiro, pro servente, mas a culpa é minha. Então, hoje eu aprendi uma coisa. Eu sempre vou procurar um especialista. Isso dentro da minha empresa. A minha empresa prosperou muito depois disso. Eu queria ser o financeiro, eu queria ser o operacional, eu queria ser o administrativo, eu queria fazer a gestão inteira. E aí depois eu aprendi que não. Eu só tinha que... nós só temos que saber uma coisa. Saber entender quem é bom em cada lugar. Exato. Quando você pega um peixe e põe ele para subir na árvore, ele vai te dar problema. E da mesma forma, se você pegar um macaco e mandar ele entrar numa água profunda para pegar um peixe. Então, eu comecei a entender que quando você entende das pessoas e entende para aonde elas têm que estar, a gente começa a ter resultado muito mais rápido. Agora, Ju, eu vou te contar uma história aqui. Eu peguei 3 carros que eu tinha para trocar num apartamento. Só que o corretor, ele estava querendo, eu acho que 7% de comissão da venda. Justo, era a comissão dele. Aí ele abaixou para 6%. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu mesmo vou negociar. Por quê? O dono do apartamento era meu amigo. E ele pediu um corretor para me ligar, mas ele era meu amigo. Eu falei, não, eu vou negociar direto com ele. Eu sei que no final das contas, o corretor estava levando esses 6% de comissão, mas ele estava me orientando, falou, essa região aqui não é bom para comprar agora, isso aqui, eu tenho outros apartamentos para te mostrar. Eu achei que ele estava querendo queimar o meu negócio com o cara. Aí eu fui e troquei os carros no apartamento. Quando eu entro, né, estou com o apartamento, eu vejo que ninguém quer alugar o apartamento. Eu vejo que o apartamento era um ativo que não... Aí veio um zumbidinho, a voz que o corretor tinha te passado, né? Exatamente. Aí foi quando eu fui ler aquele livro, O Pai Rico, Pai Pobre. Aí ele fala, um dos segredos para me tornar um bilionário é investir no profissional certo. Um exemplo, um corretor de imóveis, ele vai te dar a orientação certa. Uma empresa como a sua, ela vai dar a orientação certa. Um exemplo, não adianta eu achar uma casa com preço baixo para comprar e achar que eu estou fazendo um ótimo negócio, se aquela casa não vai ser vendável depois. Exatamente. É igual quando você chega e fala assim, eu quero comprar uma BMW, ótimo, mas ela vende. Né? Eu quero comprar um Jaguar, ele vende. Eu não sei, eu estou dando só um brainstorm aqui.
Então, às vezes, se eu chego perto da Ju e falo, Ju, eu posso comprar esse terreno? Mas tá muito barato, Ju. Não, não compro. Essa casa não compra, porque não vai ser boa. Então, acredita, o que vocês estão fazendo, querer trazer especialistas para ensinar, para mostrar, eu acho que isso é extraordinário. Vocês vão abrir a mente de muita gente. E eu tenho certeza, eu mesmo vou convidar alguns amigos, e vocês que já estão assistindo aí, vou convidar alguns amigos para a gente ver se a gente faz alguma reunião. Nós temos ali em Belo Horizonte muitos investidores, em Nova Lima, amigos nossos, aqui em São Paulo, no Paraná. E a gente vai fazer o possível, eu quero colocar eles numa mesa com vocês, porque eu vejo a seriedade do trabalho de vocês. Exatamente, e é exatamente isso que nós estamos oferecendo ao mercado, né? Essa jornada completa, quando a gente define um produto, a gente precisa entender aonde ele vai se adequar melhor. Então isso envolve o terreno, a localização, inclusive a localização do terreno dentro dos condomínios. Então, tudo é uma estratégia, tudo é estudado. Então, a gente precisa ali da engenharia, a gente precisa da parte comercial, a gente precisa da arquitetura. E, claro, né, a gente tem que vender esse produto. Então, a gente conta sempre com especialistas que fazem venda do imóvel. Então, nós sempre nos conectamos com os melhores do mercado. Por quê? Para exatamente estirar esse ponto fraco que existe ali dentro do mercado, dentro da área construção, e trazer essa segurança aonde o dinheiro dele vai estar muito bem investido, rentabilizando. Por quê? Porque ele confiou nos especialistas. Assim como você tem a sua área, né, de especialista que você traz ali, toda a parte de frota que você vem, que você conhece muito bem, né? Você tem toda a sua jornada que você trouxe. Então, a pessoa tem aquela confiança a mais quando está ali fechando, né, o acordo ali com você. Com certeza. E Ju, eu aprendi uma coisa. Eu vinha de uma crença limitante muito grande de o quê? Eu tenho que ter o meu caminhão, eu tenho que ter o meu motorista, eu tenho que ter a minha empresa, eu tenho que ter isso. Isso me limitava muito. E você vai entender onde eu quero chegar com isso. Eu pensava, se eu pego, você é uma cliente, fala, ó, Thiago, eu preciso fazer uns transportes aqui para essa obra e tal. Eu acreditava que se eu pegasse você como cliente e terceirizasse com alguém dentro do meu ecossistema, eu corria o risco de te perder. Eu corria o risco de falar assim, poxa, perdi a Ju. A Ju vai agora ficar só com aquele cara. Depois que eu fui amadurecendo, eu fui entendendo o seguinte, quanto mais você vai terceirizando isso, que nem eu vou construir uma casa, eu vou terceirizar para vocês né, criarem operacionalizarem essa obra para mim. Eu tô com tempo livre para buscar outros negócios. Exatamente. Que vão me trazer outros resultados. Então, foi quando eu cheguei a 7.000 prestadores no Brasil, uau, Argentina, Uruguai e Chile. E isso só foi possível quando eu aprendi que terceirizar é a melhor coisa que a gente faz. Porque isso sobra tempo. O que você falou, a coisa mais preciosa que nós temos é o quê? O tempo. O tempo. Ele não volta, né? O tempo é a vida. E outra coisa, Ju, eu preciso falar isso aqui, a gente já deve estar seguindo para o final do nosso episódio aqui. Eu já conheci amigos meus que moravam em casas de 15, 20 milhões de reais, mas dormiam em quartos separados. Eu já conheci amigos meus que o filho estava com uma depressão tão grande, morava numa casa muito cara, carros caros, mas o filho se suicidou dentro do próprio quarto. Então, é muito bom a gente falar dessa prosperidade toda, da gente construir casa, da gente ter carro, da gente ter dinheiro, mas a gente precisa consertar o nosso coração, a nossa mente, a nossa casa, o nosso casamento, o nosso relacionamento com os nossos filhos. E lembrar do seguinte, às vezes você está tão preocupado em fazer tudo, que você perde a coisa mais importante que você tem, que é a sua família. Então, às vezes, isso aqui que a gente está fazendo é te mostrando o seguinte, tem gente boa que pode te aliviar. Tem gente boa que pode fazer para você aquilo que você não precisa fazer. Tem hora que a gente vicia em estar fora de casa. A gente vicia em estar envolvido com um monte de problema. E a gente acaba perdendo tempo e vida com quem mais importa. E perdendo as pessoas que mais importam. Então, depois morar numa casa como essa aqui, sem a Gabi e os meninos, para mim não faria sentido nenhum. Então, eu tô com um problema, tô com coração, não sei o quê. Eu acredito que da mesma forma que você, Ju, você constrói essa casa,
você sabe tudo dela. Sabe a planta hidráulica, você sabe a planta elétrica, você sabe onde estão as colunas, você sabe a profundidade, você sabe tudo. Então, se der um problema, você sabe como consertar, porque você criou esse negócio. Então, da mesma forma, eu creio que Deus, ele nos criou. E se a gente está com algum problema sentimental, emocional, coração quebrado, partido, Deus, ele pode consertar seu coração, consertar sua família, consertar seus negócios. E também pode ter gente que está assistindo esse episódio agora que está falido. Pô, antes eu poderia comprar uma casa dessa, agora eu estou falido, estou até pensando em tirar minha vida. Calma, daqui a pouco você está aqui com a gente, ó, sentado negociando uma casa dessa, Deus vai levantar sua vida de novo. Mas, por favor, não deixe Deus, não deixe os seus princípios e não desista da sua vida. Porque hoje pode estar ruim, mas o problema é quando a gente toma decisões permanentes em tempestades passageiras. Nossa, Thiago, muito lindo isso que você falou. Eu fico muito emocionada quando eu escuto essas coisas. E eu admiro muito você. Eu sei que você está com um projeto incrível que está trazendo justamente essa consciência, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente desse projeto. Se eu fosse você, já tomava nota, já se começava a seguir o @thiago.lisbo. E segue ele, porque ele está com um projeto maravilhoso, vários insights, várias chaves estão sendo viradas e vidas de muitas pessoas estão sendo tocadas. Então agora, Thiago, para a gente finalizar e finalizar com chave de ouro, eu quero que você conte do seu projeto, do seu propósito de vida, que é de tirar o chapéu. Ótimo. Então, eu conhecendo muita gente e passando por tudo que eu passei, né? Eu comecei a entender o valor da vida. E eu comecei a entender, Ju, que esse tempo que nós estamos aqui é a coisa mais preciosa que nós temos. Então hoje eu resolvi dar essa vida para você. Eu poderia estar com a minha família, com os meus filhos, mas eu falei assim, não, esse tempo, essa vida, eu vou dar para ela. Porque um dia me perguntaram assim, o que é a vida? E aquilo me bagunçou, porque eu não sabia responder. E indo para casa, pensando, conversando muito com Deus, Deus falou para mim assim, a vida é o tempo, é o momento. Então isso aqui que a gente viveu é uma vida que eu nunca mais vou viver de novo. Não tem como eu apertar um replay e falar, hoje eu não vou lá na Ju, hoje eu não vou estar no podcast. Então essa vida eu dei para você. E essa vida sua, você deu para mim. Então eu falei assim, qual é o valor disso? Não tem preço. E pensando nisso, eu criei um produto que é o valor da vida. Recuperando o tempo perdido e vivendo uma vida abundante. Eu comecei a olhar pessoas na Bíblia que conseguiram recuperar o tempo que foi perdido e viveram uma vida extraordinária que marcaram tanto a humanidade que até hoje são homens falados. Um exemplo, Paulo. Paulo, ele era um grande professor, ele era um cara que dava aula para o Gamaliel, que era o chefe da sinagoga, mas só que Paulo não conseguia aplicar o que ele conhecia. Paulo, ele não conseguia viver aquilo que ele conhecia. Então eu comecei a entender que nós às vezes sabemos o potencial que nós temos, nós sabemos quem nós somos, mas nós não conseguimos alcançar o potencial que nós temos. Eu falei, cara, eu preciso mostrar para as pessoas que um ex-viciado em droga, um cara destruído, um cara que não tinha nada... Parece impossível, né, Thiago? Porque quando a gente tá mal, a gente só atrai coisa ruim. Exato, parece que você cria paz nas mãos e nos pés, e quanto mais você anda, mais você vai cavando um buraco e vai se afundando. E aí eu falei, cara, se eu conseguir sair da vida que eu vivia e viver essa vida extraordinária que eu vivo hoje, que nem ontem, eu tava com a Gabi, a gente sai toda sexta-feira, é o nosso dia do Love, e assim, que momento, sabe? Parece que a minha namorada de 8 anos atrás, e eu falo, cara, Deus, é possível isso? Então eu quero mostrar para as pessoas que é possível viver uma vida extraordinária. Recuperar aquele tempo que foi perdido, de falar, poxa, eu não valia nada, não tinha valor nenhum para a humanidade. Hoje eu vejo que eu posso mudar a vida de milhões de pessoas. Então eu criei a Semana O Valor da Vida. Agora mesmo a gente já vai ter um evento que vai ser dia 27, 28, 29 e 30 de janeiro. Para ensinar as pessoas como recuperar o tempo perdido e viver uma vida abundante. Assim como, finalizando aqui com Paulo, ele depois entende o seu propósito, entende a sua identidade, tem um encontro com Jesus, e a partir de então, qualquer pessoa que estiver ouvindo esse podcast, que se perguntar quem foi o apóstolo Paulo,
ela vai lembrar, ela já ouviu esse nome. Então, quando a gente entende o nosso propósito e entende a nossa identidade, a gente sabe exatamente para que a gente está aqui. Então é isso que eu quero fazer com as pessoas, elas entenderem para que estão aqui, entenderem o valor da família, entenderem o valor de um casamento, o valor de um pai e de uma mãe para a criação de um filho. Isso é extraordinário e as consequências que isso tem. Então, prosperar, ter muito dinheiro, isso tudo é muito bom, mas o melhor é ter uma família estruturada. Isso eu tenho certeza e propriedade para te falar. Antes a gente não tinha nada, eu e a Gabi, e eu falo que é surpreendente isso, porque a gente não tinha nada, mas a gente era feliz. Então, quando a gente teve o primeiro 1 milhão na conta, que a gente olhava e falava, tem 1 milhão líquido na conta. Para nós... Mas olhar para ela ali do seu lado... Isso, mas para nós era muito bom. Mas era só 1 milhão, porque a gente já era feliz. Já era feliz. Então a gente começou a entender o seguinte, seja feliz, feliz é um estado. Você está no estado de felicidade, independente da sua situação financeira, independente do problema que você estiver passando emocional, independente do seu casamento como está, independente se você está passando por um problema agora de saúde, independente disso tudo. Sabe por quê? Porque quem crê em Deus não vive pelo momento, vive pela palavra, vive pela fé. Acredita que tudo isso é passageiro. Então eu já quero, antes de terminar, profetizar na sua vida aqui que, independente do problema e das circunstâncias que você estiver enfrentando, Deus pode fazer um milagre, tá? Eu fiquei 23 dias em coma, fiquei quase 30 minutos sem vida, foi dado um óbito lá, um atestado de óbito para mim, mas hoje eu estou aqui. Então, não existe impossível quando você crê em Deus, tá bom? Tenho certeza que Deus vai te prosperar a sua família, e daqui a pouco você está fazendo negócio com essa equipe maravilhosa aqui, como eu também, daqui a pouco... Vou começar a comprar umas casas aqui nesse Alphaville. E você sabe que o melhor lugar para investir em imóveis hoje no Brasil é Alphaville, né? Alphaville, né? Nossos corações. Juju. Investe na Juju. Cantar aquela música, investe em mim. Investe em mim. Thiago, que honra ter você aqui. Eu tenho certeza que esse episódio vai mudar a vida de pessoas, vai transformar a vida de pessoas. As pessoas vão entender que o investimento não é só para quem já alcançou. O investimento começa onde? Investir na vida, investir na família, investir na sua estrutura. Começa pela base. A base, ela vai transformar a sua vida. O processo vai ser doloroso muitas vezes, mas quando a gente tem foco, determinação e acredita, com certeza a gente alcança e chega onde tem que chegar. E é isso, pessoal. Queria agradecer vocês por estarem assistindo mais um episódio aqui com a gente. Agradecer principalmente a presença do Thiago, muito especial. Obrigado, muito especial, como você disse. Minha vida estava aqui hoje, entreguei para você. E foi incrível o nosso bate-papo. Tenho certeza que vai render mais outros episódios aí, gente. A gente vai ter que trazer ele na mesa de novo, porque, olha, é muita coisa boa que vem desse cara aqui, hein, obrigado, gente? Ju. Thiago, muito obrigada pela participação. Agradeço você, a sua esposa, por eu ter pego um pouquinho do seu tempo aqui para estar com a gente, mas com certeza vai ser muito grandioso, porque muitas outras pessoas serão transformadas aí através desse episódio. E é isso, pessoal. Não esqueçam, invistam como especialista.